Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer a folhinha, né, que a tia deixou junto com o material de vocês, dos dias da semana, tá bom? Mas antes disso, a gente vai ver o calendário, né? Ontem foi dia 26, né? Hoje é dia 27 de maio de 2020, tá? Então, hoje, ó, 27, então hoje é quarta-feira, tá bom? Quarta-feira. Então, como eu disse, primeiro a gente vai começar com a folhinha do dias da semana e depois a gente vai pro livro de geografia, tá bom? Então, olha lá, ó, os dias da semana. Deixei uma folhinha dessa com vocês, ó, tá? Vocês vão estar colocando o nome, a data de hoje. Depois tá lá assim, ó, dias da semana. Uma semana tem 7 dias. Então, olha lá, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, qual que é o primeiro dia da semana? Olha lá, domingo é o primeiro dia da semana. Qual que é o último dia da semana? O sábado, tá? E esses outros dias aqui, ó, de segunda-feira até sexta-feira, são os dias em que a gente tem aula, né, na escola. Então, vamos ver o que tem que fazer aqui na atividade 1. Pinte de amarelo os dias em que você vai à escola e de verde os dias que não há aula. Então, vamos imaginar que a gente está tendo aula normal. Então, quais seriam os dias da semana que a gente vai à aula? Você vai pintar de amarelo os dias em que você vai à escola, tá bom? Então, você vai olhar aqui embaixo, tá vendo? Tem os dias da semana dentro do quadrinho. Você vai olhar e vai pintar somente os dias que você vai na escola de amarelo, tá? Depois, pinte de verde os dias que não há aula. Quais são os dias que não tem aula? Pensem aí e aí pintem de verde, tá bom? Aqui embaixo no 2, ó, tá falando assim. Você sabe que dia da semana é hoje? Procure nos quadrinhos da atividade acima e escreva. Então, aí tem uma linha aqui embaixo, onde vocês vão estar escrevendo que dia da semana é hoje. Então, nós acabamos de ver o calendário, a tia falou o dia da semana, então vocês vão ter que pensar aí, que dia que é hoje? Que dia é hoje da semana? E vocês vão colocar aqui embaixo para mim, tá bom? Então, terminando essa folhinha, nós vamos pegar o livro de Geografia, página 48. No livro de Geografia, nós estamos iniciando a unidade 3. Olha lá, unidade 3 de Geografia. O título da unidade 3 é Nosso Espaço. Então, ó, que espaço é esse? Tia vai fazer as perguntinhas aqui do box, ó, o que eu sei, tá? O que as pessoas da foto estão fazendo neste local? Então, pensem aí. O que essas pessoas estão fazendo nesse local? Observe bem aí e respondam aí. Em sua opinião, qualquer pessoa pode passar por ali? E aí? O que vocês acham? Qualquer pessoa pode passar por aqui, será? Será que é um lugar público onde qualquer um pode ir? Ou será que é um lugar privado, né? Que não é qualquer pessoa que pode ir? O que vocês acham? Vocês vão responder aí, tá? Qual é o lugar preferido para... Não, qual é o seu lugar preferido para encontrar os seus amigos? Então, qual que é o seu lugar preferido para encontrar os seus amigos? Responde aí. O que você mais gosta de fazer nesse local?
Então, você tem um lugar que você mais gosta de encontrar os seus amigos? Nesse local, o que você mais gosta de fazer lá? Então, respondem aí para o papai e para a mamãe, tá bom? A gente vai virar na página agora, ó, 50, tá? Aqui na página 50 tá falando assim, ó. Ideias em construção. Espaços públicos. Existem vários lugares onde encontramos amigos, vizinhos, conhecidos e desconhecidos. Esses lugares nos quais as pessoas fazem diversas atividades são chamados de espaços públicos, como as ruas e as praças. Esses espaços são considerados de todos, já que neles podemos circular de forma livre. Quais são os espaços públicos que você e sua família costumam frequentar? Então, olha lá, tem uma pergunta aqui, né, que a gente vai fazer ela oralmente, né? Então, o que que tá falando aqui? Que existe os locais públicos, né? O que que é um local público? É um local onde qualquer um pode passar, qualquer um pode ir, né? E vir, pode transitar por ali a hora que quiser. É um local público, tá? E aí aqui tá perguntando assim, que local público, né? A sua família costuma frequentar? Então, qual o local aí que você considera que é público e que vocês frequentam, né? Pode ser as ruas, pode ser as praças, os parques, quadras, né? Porque muitos bairros têm, né, essas opções aí pra gente estar indo, né? Andar de bicicleta, soltar uma pipa, né? Brincar no parque de areia e tudo mais. Então, vocês respondam aí. Quais são esses locais públicos que vocês têm o hábito, né, de frequentar? Responde aí pra tia, tá? Depois aqui, ó, na página 51, tá? Construindo conhecimentos, espaços e suas características. Outros espaços públicos servem como locais de lazer e recreação, como os parques e os centros comunitários, as quadras e etc. Então, olha lá, tá falando aqui de mais locais públicos, né? Que servem como lazer e recreação, como os parques e os centros comunitários e as quadras. Então, quem aí frequenta, né, esses locais públicos, né, como parques? Eu costumava, né, levar minhas filhas quando elas eram menores, né, lá naquele parque lá do DAI, né, acho que todo mundo já foi ali, né, naquele parque. Então, ali é um local público, né, onde qualquer um pode entrar. Aí, centro comunitários, pode ser o quê? Pode ser um grupo de ginástica, né? Então, muitos bairros, né? Às vezes tem a quadra lá, tem os grupos, né? De esporte ou de ginástica. Então, aí seria o centro comunitário, né? Os meninos aí que fazem futebol, né? Tem meninas que já estão indo no vôlei, tem crianças que fazem natação, né? Balé, né? Então, às vezes a gente, se não for privado, né, particular, a gente pode considerar como centro comunitário, tá bom? E depois aqui, ó, há espaços que são considerados públicos, porém com acesso restrito. Esses locais, a entrada e a saída das pessoas devem ser controladas para a manutenção do espaço e o bem-estar de quem utiliza. São exemplos desses espaços os hospitais, os postos de saúde, as escolas, as igrejas, os templos, os meios de transportes e etc. Então, olha lá. Existem lugares que são públicos, mas eles têm acesso restrito, tá? O que seria um acesso restrito? Você não pode entrar e sair a hora que você quiser nesses locais. Eles são públicos, mas eles têm as regras, né? Um exemplo, no hospital.
No hospital, para você entrar no hospital, você tem que chegar ali na recepção, tem que preencher um cadastro, né? Alguma coisa desse tipo. Dizer o que você tem, né? O que você tá sentindo, para eles te encaminhar, né? Depois tem qual a opção também? Escola. Qualquer pessoa pode entrar nas escolas públicas, tá? Qualquer pessoa pode entrar e sair da escola a hora que quer? Não. Você tem que chegar lá, você tem que se identificar, né? O que você precisa, o que você quer, né? Tem que dar as informações. Depois tem igreja, templos, né? E transportes, né? Que são restritos também, tá? A responsabilidade pela manutenção dos espaços públicos geralmente é do governo, por meio da cobrança de impostos. Por isso, cabe a nós observarmos se esses lugares estão sendo bem cuidados e preservados, como deveria. Além disso, também devemos realizar o nosso papel, utilizando esses locais de maneira adequada. Então, olha lá, né? Não é só de responsabilidade do governo manter o local de forma com que esteja bem preservado, né? Esteja limpo. Não é dever nosso também, né? Manter o local limpo, cuidar do espaço, não estragar, não jogar lixo no chão, né? É nosso dever também, tá? Aqui embaixo, ó, tá assim as palavras e o texto. Centro comunitário, locais públicos onde as pessoas se reúnem para realizar atividades coletivas, como práticas de esportes, tá? Então, tá explicando o que é um centro, o que é centro comunitários. Então, foi o que a tia tinha falado aqui em cima, né? Um grupo de uma modalidade de esporte, né? Ali, ou vários grupos com várias modalidades de esporte, ali um centro comunitário, tá? Ou até mesmo uma ginástica. Depois aqui, ó, impostos. O que são impostos? Valores pagos em dinheiro que servem para pagar os gastos públicos. Então, olha lá. Esse dinheiro aqui, que são pagos em dinheiro, né? Que serve para pagar os gastos públicos. O que é gasto público? Se o governo vai fazer uma praça no seu bairro, na sua cidade, é um gasto público. De onde vem esse gasto? Como que faz para pagar esse gasto? O dinheiro do imposto, né? Se a rua tá lá toda esburacada, precisa ser arrumada, né? E aí eles fazem um novo asfalto. Da onde vem esse dinheiro? Dinheiro do imposto. Se tem uma farmácia lá no postinho de saúde, no seu bairro, onde fornece medicamentos gratuitos, né? De graça, da onde vem o dinheiro para esses remédios estarem ali, né? Dispostos para toda a população? Dos impostos, tá bom? Mas o que seria bem esses impostos? Como que a gente faz para pagar esses impostos? Tudo que você compra, pode ser uma casa, um carro, uma moto, uma bicicleta, um pacote de biscoito, uma bala, pode ser qualquer coisa, um lápis, uma borracha, qualquer coisa que você compre, tem uma porcentagem daquele valor que vai para os impostos, tá? Que você paga imposto. Então, tudo que você compra tem uma porcentagem que é imposto, tá? Que é um dinheiro que vai lá para manter todos esses lugares públicos aí, tá? Para manter os gastos, tá bom? Depois aqui, vamos para a página 52. Vamos continuar falando mais um pouquinho sobre esses lugares públicos, tá? Os espaços públicos precisam de pessoas para fazer uma manutenção e limpeza para manter o seu funcionamento, a fim de atender às necessidades de outras pessoas. Então, olha lá, todo espaço público, a gente precisa manter ele, né? Porque se a gente não mantém, ele vai se acabando, né? Então, precisa de uma pessoa para limpar,
precisa de uma pessoa para cuidar, né? Às vezes para fazer alguma coisa ali, algum serviço, alguma coisa que precisa ser feita, né? Então, nós temos que pagar também essas pessoas para cuidar dos lugares públicos. Tudo é pago através do imposto, tá? Dessa forma, é necessário que exista um responsável, tanto pela limpeza das ruas quanto pelos outros serviços que a população precisa. Veja alguns exemplos desses serviços. Olha lá, coleta de lixo. Se a gente não tivesse uma coleta de lixo, como que a gente ia fazer com o lixo que a gente acumula todo dia, né? Aulas em escolas públicas, olha lá. As crianças que não têm condições de pagar a escola particular. Se a gente não tivesse as aulas em escolas públicas, né? Como que eles iriam fazer? E olha o gasto que a gente tem que ter, né? Nas escolas públicas. A gente tem que ter gastos com uma secretária, com uma diretora, com uma professora, com uma funcionária da limpeza, com uma funcionária da merenda, né? Então, tem vários funcionários que precisa estar ali para atender a gente, né? Depois, olha lá, atendimento em hospitais públicos. Também precisa ter gente lá para atender a gente, tanto na recepção quanto na enfermagem, né? E os médicos, fora as pessoas que trabalham na área da limpeza, né? Da cozinha e tudo mais. Pois olha lá, fornecimento de água e de energia elétrica. Também precisa de pessoas para cuidar dessa parte, né? Do fornecimento da energia elétrica e da água. Transporte coletivo. Transporte coletivo também, né? Muitas crianças que estudam em escolas públicas, eles precisam pegar um ônibus, né? Tem um ônibus que leva eles para a escola. Ainda tem isso, tá? E fora ônibus, né, escolar, tem ambulância, né? Tem a viatura, né? Que é o carro de polícia. Então, tem todos esses transportes aí. Depois aqui, ó, construção e manutenção de praças e de parques. Então, precisa de pessoas também para construir as praças e para fazer a manutenção, né? Para manter aquilo em bom estado, né? Para a gente poder utilizar. Então, tudo isso gera gastos, né? E tudo isso precisa de funcionário, né? Precisa de pessoas ali para fazer todo esse trabalho, todo esse serviço, tá? Virando aqui na página 53, ó, vamos continuar. 53. Todos esses serviços são chamados de serviços públicos, pois são realizados por funcionários públicos contratados pelo governo. Mesmo com esses funcionários fazendo a manutenção dos espaços públicos, é importante sabermos que isso também é dever da população. Todos nós devemos manter esses locais limpos e conservados. Afinal, eles foram criados para o uso de todas as pessoas. Então, olha lá, é o que a tia já havia dito, né? Mesmo que tenha essas pessoas para cuidar desses espaços públicos, para atender, faz parte nossa, da população, né? Faz parte da população. Quem é a população? Todos nós, né? Então, nós também devemos cuidar, devemos manter limpo, devemos fazer de tudo para conservar, tá? Todos esses espaços. Porque, no final das contas, tudo isso é criado para quê? Para que a gente utilize, né? Então, todos, né? Para que todos utilizem. Então, a gente deve cuidar também. É nosso dever cuidar, tá? Agora, a gente vai fazer o exercício 1, 2 e 3, tá? Antes de falar de praças e ruas, na página 60. Ó, 6, 0, 60. A gente vai fazer exercício 1, 2 e 3, tá? Mãos à obra. Número 1. Como são chamados os espaços que são considerados de todos, onde é possível circular livremente? Como se chama o espaço que é considerado de todos? Se é de todos, qualquer um pode ir,
tá? Então, como são chamados esses espaços, né? Vocês vão responder aqui nessa linha. Número 2. Pinte quais são os primeiros espaços públicos que conhecemos e utilizamos. Então, olha lá. Pinte quais são os primeiros espaços públicos que nós utilizamos e conhecemos. Então, pinte os primeiros. Então, se é os primeiros, pode ser mais que um, tá bom? Então, você vai pintar aí os espaços que você acha que são os primeiros aí que nós utilizamos, conhecemos e utilizamos, tá? Número 3. Circule os lugares de lazer destinados ao público em geral. Então, você vai circular os lugares, então é mais de um, tá bom? Então, você vai circular os lugares de lazer destinados ao público em geral, tá bom? Então, é o geralzão aí, tá? Não é só algum tipo de público, tá? É em geral, tá bom? Então, pensa aí e circule para mim, tá? Então, na parte de geografia, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar dos espaços que são as praças e as ruas, né? Vamos falar de algumas regrinhas, né? Que devemos ter nesses locais aí, né? Como devemos nos comportar. Vamos explicar um pouquinho sobre a sinalização, para que é, o que significa. Vamos falar também sobre espaço de lazer também, tá? Mas só na próxima aula, tá? Hoje a gente vai ficar só com os espaços públicos, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula.